Exato. Vamos para a física, então, que apareceu no filme. Vamos lá. Então, galera, assim, para a gente entender qual foi a física que apareceu no filme, basicamente foi a física moderna. A gente pode dividir a física em duas áreas. Existem várias maneiras de dividir a física. Eu vou dividir a física aqui de duas formas diferentes, tá? A primeira forma é assim, dividindo como física clássica e física moderna, tá? Ou também chamada de física pós-século XX. Então, a física desenvolvida a partir do século XX, arredondando, né? Porque final do século XIX já meio que começou a física moderna, a gente tem essa divisão. Né? Veja que a física clássica é basicamente todos os tópicos que a gente estuda no ensino médio e que caem nas nossas provas de vestibulares, que são cobradas nas provas de vestibulares. E a física moderna, eventualmente, também é cobrado alguns tópicos bem superficiais em algumas provas de vestibulares. Tem provas de vestibulares que nem aparece física moderna. Tá? Mas a física moderna é a física desenvolvida, então, no século XX. Opa, o século das duas grandes guerras mundiais. E justamente as ideias que começaram no início do século XX que desenvolveram a mecânica quântica, que desenvolveram a relatividade, proposta por Albert Einstein, tá? Foram as teorias que basicamente nos proporcionaram o estudo do universo em grande escala, então o estudo das estrelas, o estudo das galáxias, o estudo da expansão do universo, e ao mesmo tempo os estudos da matéria a nível submicroscópico, a nível atômico. Então a gente estava começando a descobrir as coisas do que a gente chama hoje de átomo. Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Então, a gente estava começando a descobrir as estruturas dos átomos, estávamos propondo ali, desenvolvendo essas ideias de como que deveria funcionar a matéria a nível atômico, a nível nuclear também. Então, a física nuclear, a física de partículas, estava ali começando, engateando, tendo as suas bases na mecânica quântica. Então, essa é a primeira maneira de dividir a física, de física clássica, que é a física desenvolvida até o século XIX, e a física moderna, ou física do século XX, que é a física, então, desenvolvida a partir do século XX, que a gente tem duas grandes teorias. Aí, para a gente entender um pouquinho melhor de como que isso se dividiu na física, tem o próximo slide, pode passar aí? O próximo Só para slide vai aproveitar dividir... o Fala. gancho aí, né, que você falou da questão do entendimento maior do átomo, inclusive uma das personalidades que aparece nesse filme é justamente o Niels Bohr, né? Então um personagem que passa, na hora que eu vi, eu já lembrei na hora das aulas de química, eu falei, ó... Tá aí, ó. Pode passar mais, pode passar mais. Então, ó, a física clássica basicamente são as teorias científicas que explicam muito bem os fenômenos a nível cotidiano, que era o nível que a gente conseguia atingir experimentalmente até o século XIX, que é basicamente a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo. Então, a gente explicava ondas eletromagnéticas, explicava fenômenos elétricos, fenômenos magnéticos, estava começando a desenvolver ali no século XIX equipamentos eletrônicos, beleza, a gente já estava dominando bem essa parte, e a parte da mecânica newtoniana, que explicava razoavelmente bem o sistema solar, a queda dos corpos, e possibilidades de colocar objetos em órbita, de lançamento de foguetes, de armas, de veículos, enfim, e de estruturas também como pontes, prédios, construções. Então, a gente tinha isso bem desenvolvido ali no século XIX, até o século XIX, e essas tecnologias que foram desenvolvidas, principalmente da eletrônica, para sensores e equipamentos eletrônicos cada vez mais apurados, nos possibilitou começar a estudar a matéria a nível cada vez menor, numa escala cada vez menor, numa escala microscópica e menor do que microscópica, ou seja, submicroscópica, que é o que a gente está andando para o lado das moléculas e dos átomos. Então, no final do século XIX foi descoberto ali o elétron em equipamentos eletrônicos, e aí a gente tem justamente o desenvolvimento da física moderna na área das coisas muito pequenas. A mecânica quântica começa a se desenvolver, com as ideias de quantização de energia e com as ideias ali de dualidade onda-partícula, tentando explicar ali com os modelos atômicos e tudo mais, a gente acabou chegando numa teoria em 1925, proposta por Heisenberg e Schrödinger, que é o que a gente chama de física quântica ou mecânica quântica, que são um conjunto de leis, que é uma teoria com um conjunto de leis, equações e tudo mais, que vão descrever as propriedades físicas do mundo lá do átomo, de coisas
possivelmente menores do que o átomo. Então, a gente estava começando a desenvolver essas ferramentas ali na década de 20. Então, é assim, e quando uma teoria é proposta, não é assim, todo mundo já sai sabendo mecânica quântica porque publicaram, né, um artigo. Não é assim, a gente leva ali 10, 20, 30 anos, às vezes, para uma teoria ser estudada, dar tempo, né, para cientistas estudarem, se aprofundarem e desenvolverem a teoria. Então, uma teoria científica ela também é desenvolvida. Então, embora as bases tenham sido dadas ali da mecânica quântica, foram de Heisenberg e Schrödinger, basicamente, depois Bohr se aprofundou nessas teorias também, né? Depois, de um outro lado, com o avanço dos equipamentos eletrônicos, principalmente no início do século XX, a gente já sabia que existiam alguns problemas de incompatibilidades em teorias físicas, e Einstein tinha um desejo de unificar a física, de ter uma física única. E justamente na tentativa de corrigir uma incompatibilidade entre a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo, que eram as duas teorias clássicas que existiam, ele propôs a teoria da relatividade restrita e depois a teoria da relatividade geral. Isso em 1905 e depois em 1915. Só que são teorias com uma matemática extremamente apurada. Então, poucos cientistas na época eram capazes de entender essa teoria. E depois disso, principalmente a relatividade geral, foi sendo comprovada experimentalmente muitas décadas depois e, vamos dizer assim, recentemente, com descobertas de ondas gravitacionais, buracos negros, né, e tudo mais. Então, vamos dizer assim, não deu muito tempo do Einstein ver a relatividade geral sendo, assim, tendo as suas maiores comprovações, que foi o que a gente teve nessa década agora, né? Nessa década agora, ou seja, poucos anos atrás, né? Então, foi isso. Então, aqui é uma outra maneira de dividir a física. Quando a gente aplica a física para explicar o universo em grande escala, a expansão do universo e tudo mais, de como os efeitos gravitacionais do universo, os fenômenos relacionados à gravidade, a gente utiliza a relatividade geral de Einstein. Quando a gente estuda um mundo muito pequeno, o mundo do átomo, a gente tem que aplicar as ferramentas da mecânica quântica. E quando a gente quiser explicar fenômenos cotidianos, de queda dos corpos, fenômenos assim, elétricos, magnéticos, a gente não precisa utilizar essas duas ferramentas, basta a gente utilizar a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo, a gente já vai ter boas respostas e boas previsões ali para esses fenômenos. Então, o que apareceu bastante de evidência no filme do Oppenheimer? É a parte da física moderna. Inclusive, Oppenheimer era um estudante, tá? Ele começou a estudar física na parte de relatividade também. Então, isso retrata no filme, né? Tem várias nuances ali que mostra ele imaginando como é que eram estrelas, como é que era o universo, como é que podia ser o universo, e também, ao mesmo tempo, imaginando um mundo muito pequeno, o mundo atômico. Então, eram esses os desafios das mentes dos cientistas na época. Tentar imaginar como que é o universo em grande escala, como que são os efeitos gravitacionais a partir da relatividade geral e como que são as partículas lá no mundo atômico e subatômico aplicando a mecânica quântica. Então, vamos lá. Então, pode passar. Detalhando, a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo é a da escala cotidiana. Então, a gente tem a equação da segunda lei de Newton, que cai nas nossas provas, equações de Maxwell e equações de Lorentz, que são as equações do eletromagnetismo. Pode ir mostrando as equações aí. Os fenômenos cotidianos, como queda dos corpos, órbitas de satélites, máquinas e estruturas de engenharia, equipamentos eletrônicos e por aí vai, são muito bem explicados aqui a partir dessa teoria. Eu mostrei aqui nesse slide as equações fundamentais, só que com linguagem de matemática de nível superior, que é a maneira como a gente tem de escrever, é a linguagem matemática que a gente utiliza na ciência. Então, a ciência, a física, utiliza a linguagem matemática. Então, quem vai se aprofundar nesses tópicos aqui a nível superior vai aprender esse tipo de linguagem, que é a linguagem que a gente utiliza, não é a que aparece nos vestibulares, mas nos vestibulares todas aquelas fórmulas que aparecem lá da eletricidade e do magnetismo são basicamente deduzidas a partir dessa escrita aqui que está aparecendo nos slides. Pode passar. A mecânica quântica, então, foi dada a partir da equação de Schrödinger, que é uma equação basicamente de energia, tá? Relacionada a isso, de como que as partículas, as propriedades físicas vão se comportar dependendo de como que elas estão submetidas, então se elas estão ligadas ou não ligadas, se elas estão submetidas a determinadas ações ou não, ali nós vamos ter então as possibilidades de descrever as propriedades físicas dos sistemas atômicos e subatômicos a partir dessa equação chamada de equação de Schrödinger. Então é a equação assim fundamental da mecânica quântica. Então explica as propriedades físicas e estrutura dos átomos, as camadas e subcamadas eletrônicas, os níveis de energia e os orbitais. Isso é base da física da matéria condensada, da física nuclear, que é a que aparece no filme,
física de partículas, que não aparece tanto no filme, mas, enfim, por causa da aplicação, né? A bomba é mais na física nuclear mesmo, teorias de campos e por aí vai, desenvolvendo hoje, essa mecânica quântica é a teoria mais bem-sucedida da física, porque é a que mais nos possibilitou desenvolver equipamentos tecnológicos. Então, hoje o que mais a gente desenvolve tecnologia é a partir de aplicações da mecânica quântica. Então, computação, lasers e por aí vai, é da mecânica quântica, certo? É a mecânica quântica ou física quântica que a gente utiliza para estudar esses fenômenos a nível atômico, a nível menor do que moléculas, né? E menores do que o átomo também, ou seja, fenômenos nucleares também, como as bombas e como tirar energia dos núcleos. É assim, é a partir da mecânica quântica que a gente entende isso. Pode passar.